E aí galera, tudo certo? Dicas de direito administrativo. Eu estou fazendo esse vídeo aqui rapidinho, só para dar algumas dicas pontuais de direito administrativo para essa prova de delegado Goiás. Claro que serve para qualquer outro concurso jurídico. Estou fazendo o caminho webcam do notebook, então a imagem não vai ficar tão boa quanto dos outros vídeos que eu faço com uma câmerazinha HD, tá? Mas aqui realmente é só para dar aquelas dicasinhas básicas rapidinho para você não errar na prova. Questões óbvias que sempre caem: descentralização e desconcentração. Descentralização, você transfere para outra pessoa jurídica, há uma relação de vinculação, tá? Não há hierarquia entre o delegante e o delegado. Você transfere por uma execução, você transfere uma atividade. Na desconcentração, você divide as atividades numa relação de subordinação, há uma relação de hierarquia entre quem desconcentra e quem é desconcentrado. Então você transfere a atividade que estava num órgão, você divide esse órgão em dois, mas dentro da mesma pessoa jurídica. Na descentralização, você transfere uma atividade para uma outra pessoa jurídica, da qual você não é hierarquicamente superior. Esse é o ponto. Tanto é que a descentralização pode ser por outorga ou por delegação, colaboração. A descentralização por outorga transfere a titularidade da atividade. A descentralização por colaboração transfere apenas a execução da atividade, tá? É essa frase que eles sempre cobram nas provas. Vamos para a próxima dica. Dica 2, direito administrativo. Você precisa lembrar: Conselho de Fiscalização não se submete a precatório. Por outro lado, sociedade de economia mista, empresa pública que atua em regime não concorrencial, ou seja, em regime de monopólio, prestando um serviço público típico de Estado, tem direito a precatório, a pagar suas dívidas por meio de precatório, tá? Dica certeira, hein? Dica certeira, sempre cai esse negócio. Abraço, até a próxima dica. Terceira dica, direito administrativo. Uma dica mais difícil aí, com grande chance de cair na sua prova, só que você tem que estar bem atento. Se uma lei estadual estabelece que a Assembleia Legislativa possa aprovar previamente a nomeação de nome de dirigente de empresa pública e sociedade de economia mista, ela é inconstitucional. No entanto, se essa mesma lei estabelece que a Assembleia Legislativa tem o direito de aprovar previamente a nomeação de um dirigente de autarquia e fundação, ela é constitucional nesse ponto, ok? Então você não pode condicionar a aprovação da nomeação de um dirigente de empresa pública e sociedade de economia mista à aprovação prévia da Assembleia Legislativa. Já para autarquia e fundação, pode, nos mesmos moldes feitos no âmbito nacional, ok? Próxima dica agora. Ó, nova dica agora de direito administrativo. Já perdi a conta das dicas, acho que é a quinta dica já, hein? Atenção! Diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista. Eu não vou falar aqui aquela obviedade: empresa pública, capital público, sociedade de economia mista, um misto de capital público e privado. A questão é: a empresa pública pode adotar a melhor forma societária, a forma societária que ela desejar, ok? Desde que seja das personificadas. Agora, e não seja ele, né? Agora, a sociedade de economia mista, ela é obrigatoriamente subordinada às normas da lei das sociedades anônimas. Então ela tem que se constituir como sociedade anônima. Nesse ponto, uma dica que mistura também direito empresarial. Os dirigentes, olha só, os órgãos, é importante você lembrar disso, tá? Dos órgãos da sociedade anônima. Conselho de administração e conselho fiscal sempre cai em prova, cara. Conselho de administração, ele é obrigatório na sociedade anônima aberta e facultativo na fechada. Conselho fiscal, ele tem que existir nas duas, mas o funcionamento dele é facultativo nas duas. Exceção: Lei das Estatais 13.300 do ano passado, se eu não me engano, 2016, diz o seguinte: nas sociedades de economia mista, se não me engano, na empresa pública também, o conselho fiscal tem funcionamento obrigatório, tá? Então ela foge da regra da lei 6.404, que diz que o conselho fiscal tem presença obrigatória, mas funcionamento facultativo, para dizer que não, que nas empresas públicas em geral, nas empresas estatais em geral, o conselho fiscal tem funcionamento obrigatório. Ó, pulo do gato aí, hein? Grande chance de cair na sua prova, seus
Outra dica de direito administrativo: despenca em prova a diferença entre organização social e organização da sociedade de interesse público, OSIP. Você precisa lembrar, organização social, ela assume uma atividade de interesse público, portanto ela firma contrato de gestão e tem participação obrigatória de membros do poder público na sua Constituição. OSIP atua em colaboração com o poder público, então a OSIP ela faz um termo de colaboração com o poder público, termo de parceria, termo de colaboração. Ela tem participação facultativa de membros de agentes públicos na sua Constituição. E mais, outro ponto que cai bastante entre as duas, a OS, como ela assume uma atividade de interesse público, ela tem a sua qualificação discricionária. O poder público pode ou não qualificar uma pessoa jurídica como organização social, mas a OSIP, o poder público é obrigado a qualificar se ela preencher os requisitos. E um dos requisitos da OSIP, ou seja, então a qualificação dela é discricionária, é que a pessoa jurídica esteja em funcionamento na área de atuação há pelo menos 3 anos. Pelo menos 3 anos, tá? O que eu acho mais interessante para você lembrar em área de atuação de OSIP é as áreas que ela não atua, ou melhor, as pessoas que não podem ser parte numa OSIP, tá? Porque ela atua em muito mais áreas do que uma organização social. Quem não pode ser OSIP? Você tem que lembrar, partido político não pode ser OSIP, escola privada não pode ser OSIP, organização religiosa não pode ser OSIP, cooperativa não pode ser OSIP, ok? Então, esse tipo de requisito você tem que lembrar. Na área de atuação, lembrar que a OSIP atua em muito mais áreas, combate à pobreza, direitos humanos, tá? Tudo isso atua a OSIP, ok? Então, você tem que lembrar disso. E outra que você tem que lembrar que é o pulo do gato, que é a chamada organização da sociedade civil, que não se confunde nem com o S, nem com a CIP. E o principal, que mais cai, são as 3 formas de atuação de uma organização da sociedade civil com o poder público. Pode acontecer de 3 formas: por termo de fomento, por termo de colaboração ou por acordo de cooperação. Tanto o termo de fomento quanto de colaboração se assemelham pelo fato de envolverem transferência de recursos. O acordo de cooperação não envolve transferência de recursos. A diferença, no termo de colaboração, quem propõe é a administração pública. Ela propõe o termo. No termo de fomento, quem propõe essa colaboração é a organização da sociedade civil. Como você faz para lembrar? Lembra a palavra fomento. Se eu quero um fomento para minha pessoa jurídica, eu vou até o poder público e peço esse fomento. É assim que você lembra. Envolve transferência de recurso, quem pede é a organização da sociedade civil. Quando alguém quer uma colaboração, é a administração pública que vem até você querendo a sua colaboração. Então ela vem até você, ela é a interessada, ela que propõe a transferência de recurso para você colaborar com ela. E o acordo de cooperação o acordo de cooperação não envolve qualquer transferência de recurso. Ó, dica de alto nível de direito administrativo, hein? Só os top para saber disso aqui, hein? Decore esse bagulho aí que pode cair na sua prova. Vamos para a próxima dica. Abraço. Outra dica de direito administrativo, pô, sempre cai em prova. Concessão. Concessão pode ser comum ou pode ser especial, também chamada de parceria público-privada. A parceria público-privada pode ser de 2 tipos, a concessão administrativa e a patrocinada. Por quê? Porque a administrativa não envolve tarifa. A patrocinada envolve tarifa e orçamento do poder público. Ok? Essa é a principal diferença. Se você sabe isso, cara, você não erra a questão de PPP. Sempre lembrando, novos requisitos para PPP. Tempo mínimo e orçamento mínimo. Orçamento mínimo de 10 milhões de reais. Tempo mínimo de 5 anos. Tá? 5 anos, tempo máximo de 35 anos. Sempre cai em prova isso, pelo amor de Deus. Vamos lá, que isso também mudou esses dias, então vai cair nessa prova. Intervenção do Estado na propriedade. O que mais cai? Ocupação temporária, requisição e desapropriação. Vou falar de ocupação e requisição. Ocupação, ela é transitória, ela só ocorre em imóvel em situação de normalidade institucional. A requisição administrativa, por outro lado, ela pode acontecer em imóvel ou imóvel, e o principal, ela acontece quando temos iminente perigo público, quando temos uma situação excepcional. Aí você tem requisição administrativa, eu lembro pelo nome, pô. Ele requisita, ok? Ocupação é só de imóvel, é temporário e é uma situação de normalidade. De desapropriação, o que eu recomendaria você lembrar? Você lembrar que desapropriação por necessidade de interesse público caduca em 5 anos.
o decreto de desapropriação. Já por necessidade social, ele caduca em 2 anos. Tá? Isso cai muito em prova esse prazo de caducidade. Lembrar que desapropriação indireta, prescrição em 10 anos. Também gostam de confundir, botam lá decadência. Tá? Então lembrar, prazo de decadência de 2 e 5 anos, tem que lembrar ali a diferença, e o prazo de prescrição de 10 anos da desapropriação indireta, claro, além do direito de extensão, por exemplo, que é quando o poder público desapropria parte do seu imóvel e a outra parte ficou inútil, você pode pedir que o ente público desaproprie tudo. Isso é chamado direito de extensão. Lembrar também, agora vem na cabeça, desapropriação por zona, ok? Saiba desapropriação por zona, que ela pode acontecer, ok? Ela é legítima. Então, pelo amor de Deus, não esqueça dessas dicas aí, tá? Dica rapidona aí, direito administrativo para sua prova. Vamos para a próxima dica. Claro, eu não falei o conceito de desapropriação por zona. É quando tem uma valorização imobiliária muito grande numa região próxima a uma obra pública. Então, o ente público, para evitar especulação imobiliária, desapropria toda a região. Ok? Isso se chama desapropriação por zona, vem caindo bastante em prova. Cuidado. Vamos para a próxima. Outra dica de desapropriação. Lembrar, o ente público pode desistir da desapropriação, desde que não tenha tido pagamento integral do preço e o imóvel ainda esteja inteiro, né, capaz de ser devolvido para o seu proprietário. No entanto, quem tem o ônus da prova de que a desapropriação pode ser desfeita é o expropriado, tá? Ou melhor, que a desapropriação não pode ser desfeita, porque ao expropriado, o particular, por vezes tem mais interesse na indenização. Então, se o particular não quiser o imóvel de volta, ele tem que provar que o pagamento integral do preço ocorreu ou que o imóvel está sem condições de ser devolvido para ele, ok? É isso que você tem que lembrar, o ônus da prova é do expropriado, tá? Abraço, vamos para a próxima dica. Dica certeira de licitação. Tô até com a voz seca já. Ó, rol de inexigibilidade e rol de dispensabilidade. A dispensa de licitação tem um rol taxativo. É aquele rol gigantesco. O rol da inexigibilidade, ele é exemplificativo. Só tem 2, 3 hipóteses. Lembrar, a contratação de cantores é o que mais cai. Contratação de cantor para a sua cidade é inexigibilidade de licitação. Aquela hipótese de dispensa que mais cai é quando não aparecem interessados no certame, também chamada de licitação frustrada ou deserta. E a licitação não puder ser feita novamente sem prejuízo para a administração, é a hipótese de dispensa. Só que não confundir licitação frustrada, deserta, com licitação fracassada, que é quando aparecem interessados, mas são todos desclassificados. Essa hipótese ela não é justificativa para dispensa de licitação, salvo se, depois de 8 dias, os preços ofertados pelos licitantes se adequarem às normas de mercado. Se eles não se adequarem às normas de mercado depois desses 8 dias, aí vai justificar a dispensa de licitação, mesmo na hipótese de licitação fracassada. Mas o artigo 24, inciso 5º, trata de licitação frustrada ou deserta, que é quando não aparecem interessados na licitação e ela não pode ser novamente realizada sem prejuízo para a administração. Abraço, até o próximo vídeo. Outra dica de administrativa, agora só os fortes sabem, hein? Débito previdenciário. A administração pública é solidariamente responsável no caso de débito previdenciário, mas ela não é responsável no caso de débito trabalhista. Ela não é responsável automaticamente, como diz a jurisprudência, no caso de inadimplemento de verba trabalhista, mas ela é responsável solidariamente no caso de verba previdenciária. Não confunda isso, cai muito em procuradoria e pode cair na sua prova, porque é dicasinha, tem muito julgado recente sobre esse tema, tá? Vamos para a próxima dica. Não confundir autorização, permissão e concessão. Autorização, lembra, prepondera o interesse privado, é precário, é um ato precário. Permissão, prepondera o interesse público, tem um contrato, tem um contratinho. Concessão é feita por licitação, tem um contrato administrativo que não permite a sua resolução de maneira precária, ok? Teorias do risco no âmbito administrativo. Prepondera a teoria publicista.
Teoria do risco administrativo. Responsabilidade da administração é objetiva. No entanto, para ato omissivo, a responsabilidade é subjetiva. Por outro lado, caso concreto, morte de preso em presídio. A morte do preso, ainda que você possa entender que é uma conduta omissiva da administração, a jurisprudência entende que a responsabilidade é objetiva. Não confundir. Teoria do risco integral. Ela é aplicada no direito ambiental atualmente e também nas atividades nucleares. A teoria. Processo administrativo. Não confundir reformatio impégios em recurso e em revisão. É possível reformatio impégios no recurso administrativo, mas não é possível na revisão. Outro ponto. Decisão administrativa final de processo administrativo não pode ser revista de maneira prejudicial ao processado, ainda que a penalidade aplicada a ele tenha sido inferior à prevista legalmente. Então, se você sofreu um processo administrativo, sofreu uma penalidade de suspensão, mas pela lei do processo administrativo a sua conduta era punível com demissão, o processo acabou, você foi suspenso e o processo acabou. Eles não podem rever esse processo para te aplicar uma penalidade de demissão. Atenção, outra jurisprudência nesse ponto diz que o servidor público que se enriquece ilicitamente, ainda que por um valor insignificante, não se aplica insignificância e a penalidade tem que ser de demissão. Preste atenção nisso aí. Abraço. Penúltima dica de direito administrativo. Não confundir processo administrativo com inquérito policial. O processo administrativo pode ser iniciado por denúncia anônima. O inquérito depende de diligência prévia para a sua instauração. Pelo amor de Deus, não confunda isso. Vamos para a última dica de improbidade administrativa. Improbidade administrativa. Óbvio, você tem que lembrar do básico, que é as penalidades de cada uma das 3 modalidades. E você tem que lembrar que prejuízo ao erário pode ser punido com dolo ou culpa, as demais só a título de dolo. E você tem uma nova modalidade prevista lá no artigo 10º-A, que visa evitar a guerra fiscal, que é você impedir o administrador público, agora o administrador público municipal está impedido de colocar o ISS abaixo de 2%, sob pena de ser responsabilizado por improbidade administrativa, que tem a mesma penalidade do artigo 10º, que é aquela que causa prejuízo ao erário, ok? Ao erário. Só que a penalidade de multa dele é de até 3 vezes o valor do benefício concedido, abaixo ali do ISS, abaixo da alíquota de 2%. Tá? Então, prestar atenção nessa nova modalidade de improbidade administrativa do 10º-A e lembrar que prejuízo ao erário é dolo ou culpa. E se der tempo, dá uma olhadinha nas condutas que ocasionam cada uma delas. Lembrar, por exemplo, que você utilizar na sua obra um bem público, por exemplo, uma escavadeira do município para fazer um buraco no seu terreno, é enriquecimento ilícito. Mas você permitir que outra pessoa utilize é prejuízo ao erário. Fica atento. Lembrar, omitir ato de ofício improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração, negar publicidade a ato oficial, frustrar a licitude de concurso público, tudo isso é ato de improbidade administrativa que viola os princípios da administração, tá? Valeu, até a próxima, tô cansado, foi tudo muito rápido, tô na cama aqui ainda, pode ver o cabelo tá todo zoado, dá o like aí, compartilha e vamos passar essa prova aí, porra. Abraço.